paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre você e sobre toda a sua família nesse instante. Nós vamos orar, pedir ao Senhor que fale ao nosso coração, que Ele receba, que Ele aceite o nosso culto, mesmo à distância. Estamos juntos no mesmo Espírito, no mesmo propósito, que é adorar o nome do nosso Deus. Mesmo em meio às crises, mesmo em meio às dificuldades da vida, nós vamos continuar adorando o nosso Deus. Eu convido você então nesse instante a fechar os seus olhos e falar com Deus juntamente comigo, em nome de Jesus. Senhor, nessa hora pedimos a Ti a Tua bênção e que o Senhor venha com graça e misericórdia perdoar os nossos pecados e aceitar a nossa adoração. Ó Deus, que o Senhor venha edificar, abençoar, salvar, libertar todos, ó Deus, aqueles que me escutam, todos aqueles, ó Deus, onde a palavra, a mensagem do Senhor vai alcançar. Que o Senhor receba toda a glória, toda a honra e todo o louvor. A Ti, ó Deus, damos graças, glórias. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar agora com uma canção. Eu tenho certeza que essa canção vai falar muito com você, ao seu coração. Enquanto essa canção é ministrada, peça para o Senhor falar com você e te abençoar, em nome do Senhor Jesus.
Queridos, então vamos à mensagem da Palavra de Deus e eu convido a você, nesse instante, a abrir a Palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. E o tema que eu quero propor para os irmãos, a partir desse texto, da exposição desse texto, é: Deus está no trono. Deus está no trono. Isaías capítulo 6, versículo 1 ao versículo 8. Acompanhem, por favor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas de suas vestes encheram o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Oremos mais uma vez. Senhor, nessa hora pedimos a Tua bênção, venha falar o nosso coração, venha trazer à nossa mente, ao nosso espírito, a porção da Tua palavra, para que possamos ser edificados, transformados, libertos, salvos. Fala conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o profeta Isaías era um homem que viveu num tempo de muitas incertezas e muitas dificuldades. Segundo os comentaristas, o ano era aproximadamente 740 a.C. E o capítulo 6 nos dá aqui algumas informações dos fatos que estão acontecendo nesse tempo, no contexto em que Isaías escreve então e mostra a revelação que ele teve da presença do próprio Deus em sua vida. O capítulo 6, do versículo 1, nos informa o seguinte: no ano da morte do rei Uzias. No ano da morte do rei Uzias. Nos diz a história que Uzias era um rei que temia a Deus, que fazia o que era certo diante do Senhor. Então Deus o capacitou, deu a Uzias um reinado fortificado, um reinado corajoso e vencedor. Porém, nos diz a história que Uzias ele se ensoberbeceu, ele cresceu demais os seus olhos e ele começou a fazer coisas que desagradavam a Deus, coisas que Deus não aceitava que ele fizesse, coisas que eram somente para os sacerdotes fazerem. Uzias, ele não tinha autoridade de assumir posturas, não tinha autoridade para assumir alguns cargos que pertenciam somente àqueles que Deus havia designado. Então ele ensoberbece por causa do seu reinado, um coração soberbo, e Deus então permite que Uzias passe por um período de muita luta e sofrimento. Ele então é acometido de lepra.
E lepra naquela época era uma doença sem cura. E quem recebia naquele tempo, quem era cometido por essa doença, era isolado das demais pessoas. Então Uzias não poderia mais governar. E nos diz a história que quem governou em seu lugar foi seu filho Acás. E Acás foi um rei que não andou nos caminhos do Senhor. Foi um rei que não viveu de acordo com as Escrituras. Então, o contexto de Isaías aqui é um contexto de extrema tristeza. Isaías estava feliz, Isaías estava com o coração alegre e contente de ter um rei, Uzias, que amava e que adorava o Senhor. E naquele tempo, os reis, alguns adoravam a Deus, outros reis se distanciavam do Senhor e assim por diante. Acás, então, que assume no lugar de seu pai Uzias, foi um péssimo rei. Ele fez muito pior do que seu próprio pai. Acás governou então a nação judaica por algum tempo, e nesse tempo a nação judaica despencou espiritualmente. Acás ele se voltou para a idolatria, Acás se voltou para os deuses pagãos e ele se distanciou completamente da presença de Deus. Então era um momento de muita dor e angústia para Isaías e para o seu povo. Mas nos diz as Escrituras que Isaías ele teve uma visão. Isaías teve então um encontro com Deus, e Deus então começa a tratar ao coração de Isaías, de modo que ele é regenerado pela ação de Deus e transformado pela ação do Espírito Santo. Deus então se revela de forma grandiosa, Deus se revela de forma soberana, e ele diz: Ele está no trono. Deus está no comando, Deus está no mais absoluto controle de todas as coisas. As esperanças de Isaías de um reinado forte, num governo que glorificava a Deus, que assumia um compromisso com o Senhor, estavam se esvaindo. Deus então aparece para Isaías, mostrando para ele que quem está no controle, quem está no trono é o Senhor. E hoje, da mesma forma, nós estamos vivendo muitas situações difíceis com relação à saúde do nosso povo, situações difíceis com relação à economia do nosso povo, situações difíceis ao nosso governo, à nossa política, uma situação que vivemos muito parecida com ao que Isaías viveu no seu tempo. Uma expectativa que Isaías tinha no rei Uzias, e que Uzias seria um excelente rei, até um certo ponto ele foi, mas nos diz a história que ele se afastou do Senhor. Mas eu quero dizer para você, e a minha mensagem para você nesse momento, como Deus fala a Isaías, é: não se inquiete com as coisas que você vê, não se perturbe com aquilo que você ouve, creia que Deus está no trono. Trono significa poder, trono significa majestade, trono significa onipotência. Deus está no controle das nossas vidas. E a visão que Isaías ele experimentou aqui é exatamente o que eu quero apresentar para você através da minha mensagem. Isaías então ele teve 4 estágios de despertamento espiritual. E o interessante é que o despertamento espiritual na vida de Isaías foi num momento muito difícil.
Isaías não foi despertado espiritualmente falando, não em momentos de bonança, de tranquilidade, paz, não. Ele foi despertado por Deus, ele foi regenerado, chamado por Deus, num tempo de muitas incertezas e indecisões. E o primeiro estágio que Isaías tem aqui diante do Senhor é um estágio de contemplação. Ele contemplou o Senhor. É o que você encontra aqui, ainda no versículo 1, capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Ele contemplou a grandeza de Deus. Ele contemplou a santidade de Deus. Em momentos de crise, nós temos que entender que a nossa fé, a nossa confiança no Senhor não pode estar pautada em circunstâncias da vida. Não olhe circunstâncias, não. Olhe o seu amor, seu grande amor, como nós já cantávamos essa canção. Nós olhamos para a grandeza de Deus, que tem todas as coisas em seu devido controle. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte, faço para mim e para você: Deus está no trono da sua vida? Deus está no controle da sua existência? Você acredita de fato que Deus está no controle? Quem sabe então Isaías, ele balança um pouquinho sua fé, ele cria um pouco de incredulidade, mas quando Deus aparece na vida dele, tudo aquilo que precisava ser consertado foi consertado, tudo aquilo que precisava ser transformado foi transformado, todas as áreas de libertação na sua vida foram libertas. Então a minha pergunta é o seguinte: quem se assenta no trono do seu coração? São as circunstâncias? Incerteza? Dúvidas? Ou é o Senhor? Deus precisa estar em primeiro lugar no altar da sua vida. Cristo Jesus com certeza tem que estar no lugar certo, que é o seu coração. E nos diz o texto que Isaías então ele foi ao templo e no templo ele viu a presença de Deus, ele contemplou a grandeza de Deus. Hoje nós não podemos, por enquanto, estarmos no templo físico, como eu estou aqui agora, mas a ideia de estar no templo é estar na presença de Deus, mesmo aí na sua casa, mesmo com a sua família, mesmo nesse tempo de pandemia, de quarentena. Estar no templo é estar na presença de Deus. E Isaías então, ele recebe esse chamado, ele recebe essa visão, ele contempla o Senhor. Nesse tempo, quero que você e eu venhamos a contemplar a grandeza de Deus, mesmo no tempo de incertezas da vida. Segundo estágio de despertamento de Isaías é que ele viu a si mesmo. Olha o versículo 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Então primeiro ele contempla a Deus, ele vê a santidade, a majestade de Deus, e ele vê também serafins. E segundo alguns comentaristas, serafins significa flamejante, que pega fogo, anjos incandescentes, que ministram diante do Senhor, dizendo: santo, 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 santíssimo é o Senhor. Ele contemplou a santidade de Deus. Então quando Isaías contempla a santidade de Deus, a luz que sai, que procede de Deus, mostra o interior de Isaías, mostra as trevas que estavam em Isaías. Então ele percebeu que ainda havia alguma coisa errada nele,
e ele disse: eu vi a mim mesmo. Ele fez uma análise introspectiva da sua própria vida. Quando nos deparamos com Deus, de fato nós nos enxergamos. A melhor forma de conhecer a criatura é perguntar ao seu Criador. Então Isaías, ele viu as trevas que estavam em si. Ele diz: eu estou perdido, porque ouvi a Deus e os meus lábios são impuros, e habito num povo de impuros lábios. Nós vivemos, irmãos, ainda no mundo, estamos no mundo, e a oração do Senhor Jesus é: Senhor, peço-te que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Enquanto estivermos aqui, temos que policiar, tomar cuidado com a nossa boca, os pensamentos, o nosso coração, com as nossas atitudes. Provavelmente Isaías ainda usava palavras torpes, mesmo sendo um judeu. Isaías, quem sabe, maledicências eram proferidas pela sua boca. Quem sabe Isaías julgava os outros. Quem sabe Isaías ainda não tinha um controle total da sua língua. Mas quando ele se encontra com Deus, quando Deus se manifesta a ele, Deus trabalha o seu coração e nas áreas que são necessárias serem trabalhadas. Então, nesse tempo, eu quero dizer para você que Deus está no trono e Ele sabe de tudo o que acontece com cada um de nós. Ele quer ter um encontro real com você e comigo todos os nossos dias. E no versículo 6 e 7 diz assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tiraram do altar com uma tenaz, uma cola. Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Deus quer perdoar os nossos pecados. Deus quer um profundo relacionamento comigo e com você. Então Ele vai fazer de tudo para que nós tenhamos um compromisso real com Ele. Isaías, então, ele é queimado por aquela pedra incandescente, a sua boca é queimada e o seu coração é transformado. Existem áreas da nossa vida, da sua vida, que precisam, quem sabe, ser queimadas, expurgadas, retiradas. Quais são as áreas da nossa vida que precisam ser transformadas pelo poder de Deus? O terceiro estágio de despertamento espiritual na vida de Isaías está na audição. Olha o versículo 8: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Deus então fala ao coração de Isaías, da mesma forma que Deus está me usando para falar com você nesse instante, para que você seja transformado, quebrantado pela palavra dele. Ele ouve a palavra de Deus, e quando ele ouve a palavra de Deus, ele sente um desejo de fazer alguma coisa, de não ficar estático, de se mover. Ele diz: eu ouvi a tua voz, Senhor, me envia-me a mim, faça de mim instrumento da vossa vontade. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós não podemos ficar quietos, nós não podemos parar. Com a brasa, versículo 7, com a brasa tocou minha boca e disse: o seu pecado foi perdoado. E Deus fez um chamamento, um chamado para Isaías: a quem nós vamos enviar? E Isaías então prontamente disse: eis que estou à sua disposição, Senhor, eu quero ser enviado por ti. O apóstolo Paulo, ele diz aos Romanos capítulo 10, versículo 14, ele diz assim: como porém invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão senão a quem pregam? Você e eu tivemos um contato real com Jesus. Cristo está transformando a nossa vida, e a nossa certeza é que Ele está no trono de todas as coisas. Nós, como igreja, precisamos nos despertar
para a realidade de que nós somos instrumentos do Senhor para a pregação do Evangelho. E em quarto lugar, quarto estágio do despertamento espiritual de Isaías é que ele cumpriu. Ele cumpriu a palavra, diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele foi pregar, ele foi anunciar. Então ele contemplou o Senhor, Deus transformou a sua vida, ele ouviu a voz de Deus e foi fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. Deus chamou você e a mim para sermos transformados, libertos pelo poder da sua palavra, para que sejamos instrumentos de Deus para muitas e muitas pessoas. E eu nesse momento, nessa noite, sou um instrumento de Deus para a sua vida, exortando você e a mim através da palavra de Deus. No ano da morte do rei Uzias, num tempo de muitas incertezas, Deus estava no trono e está no trono. Deus está no trono da sua vida, Deus se assenta junto com você, o Senhor é o Senhor da sua vida, da sua família. Entregue-se ao Senhor, confie nele e no mais ele fará. Diz a palavra de Deus que diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém nos gloriaremos no nosso Senhor. Então a palavra de Deus nesse momento nos convida a fazer parte dessa linda história de confiança, de esperança e de obediência à palavra de Deus, porque Deus está no controle total das nossas vidas. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, nessa hora pedimos a tua bênção e a tua paz. Fala conosco a cada dia mais, nos abençoe e manifesta teu poder. Aplica a tua palavra em nossos corações e nos ajuda em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O Senhor o enganoso coração. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as ternas e doces consolações do Espírito Santo de Deus, sejam sobre vós, meus irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhados para a face da terra, desde agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Deus os abençoe.